E hoje nós temos aqui 2 pregadores e narradores que vão dividir as suas histórias conosco. Então não saia daí, fique com a gente até o final, porque você tem muitas histórias para conhecer e novidades para ouvir hoje aqui. A gente olhava para o público, havia muitas pessoas chorando. Ela é emocionante demais, sabe, Érica? Eu consigo repetir algumas narrações que nós fizemos em 2017. Quando fala assim, que no momento em que tudo estava difícil, com o fique em casa. Mas tinha uma em específico que era Almost There. E a narração dela era muito simples, mas tinha um apelo tão incrível assim quando falava de José e Maria. Então a narração dizia assim: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Reaviva Podcast. Você já conhece esse programa, que bom que você está nos acompanhando. Se você é novo aqui no nosso canal, aqui a gente fala de diversos assuntos relacionados principalmente à música, à volta de Jesus. A gente tem um ministério que é o Ministério Reaviva. A gente gosta muito de cantar e principalmente de fazer cantatas. Então a gente tem trazido essas histórias de pessoas que participam com a gente. Sejam eles cantores, sejam eles narradores técnicos, e hoje nós temos aqui para apresentar para vocês 2 pessoas assim, bem diferentes do que vocês estão acostumados a ver por aqui, né? Vocês viram muitos e muitos cantores, e hoje nós temos aqui 2 pregadores e narradores que vão dividir as suas histórias conosco. Então não saia daí, fique com a gente até o final, porque você tem muitas histórias para conhecer e novidades para ouvir hoje aqui. E sem mais delongas, vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui o irmão Luiz Mário. Eu sempre falo irmão. Irmão Luiz Mário. Seja muito bem-vindo, irmão Luiz Mário. E aqui a gente também tem o Jackson Vilela. Seja bem-vindo, Jackson. Boa noite, Érica. Gente, que nem eu falei para vocês, né? A gente já trouxe vários cantores, e esses dias também já rodou aí o podcast dos nossos técnicos, né? O Tiago e o Osmar, que trouxeram alguns assuntos bem diferentes, e hoje a gente quer explorar coisa diferente também, por conta do que eles desenvolvem junto com a gente, ou já desenvolveram, né? Mas olha só, eu quero falar uma coisa aqui. O irmão Luiz Mário, eu tenho até uma pergunta para ele daqui a pouquinho que eu vou fazer. Ele foi radialista durante vários anos, e eu tô aqui entrevistando ele hoje. Pode uma coisa dessa? Eu sou uma simples aprendiz. Eu tenho que aprender contigo, né, Luiz Mário? Boa noite, Érica. Boa noite, Maurício. Boa noite, meu grande amigo Jackson. Boa noite. Uma alegria estar aqui, viu, Érica? E muito obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite. Tenho certeza que o Jackson tem esse mesmo sentimento também de agradecimento, porque é algo muito importante o trabalho que vocês desenvolvem aqui, com esse podcast, trazendo assim muitos assuntos e novidades para todos os espectadores que acompanham. Já viram como que ele fala, né? Ai, gente, olha, eu vou fazer perguntas aqui para tentar extrair um pouco mais da história de vocês, tá? Então, aproveitem ao máximo esses momentos. Apesar de eu estar aqui trazendo as principais perguntas, o programa é de vocês, tá? Aqui a gente tá para se conhecer, tá bom? E você que tá aí do outro lado, aproveita para curtir esse vídeo, para deixar o seu comentário, conta pra gente o que você tá achando, o que você tá achando das pessoas que estão vindo, dos assuntos que estamos abordando, e se você também tem alguma dica, tem algum assunto que você gostaria de ouvir a gente conversando aqui, fala pra gente, para que a gente possa trazer a esses assuntos que despertam aí a curiosidade e o interesse de vocês, tá bom? Participe com a gente.
Meninos, né? Porque não tem nenhum velho aqui, né? Muito obrigado. Meninos. Muito bem. Aqui Gostei, em off, obrigado. eu já descobri que o irmão Luiz Mário não quer que chame ele de senhor, não, né? Parece até que eu tenho cabelos brancos, né? Só parece, né, Elisório? Só parece. Aqui a gente tem o Luiz Mário com os cabelos brancos e o Jackson com a barba branca. Tá tudo certo. Então tá. Coisa de narrador, já tá combinando aqui, já cabelo e barba. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Minha primeira pergunta, ela vale para vocês dois, tá? Então, vou pedir pro irmão Luiz Mário responder primeiro e depois você, Jackson, mas Ok. nenhuma preferência, só mesmo pra gente organizar aqui, tá bom? Não vou falar os mais velhos primeiro, senão ele Eu já vai se ia dizer, ofender, né? olha, Eu vamos seguir a fico, sequência, então, da eu fico idade, como o né? Novo Testamento aqui, então. Tá tudo certo. Na verdade, assim, pra mim, é inegável que vocês têm o dom da fala. E isso, pra mim, é extremamente importante, porque, por exemplo, para eu que tô mais, assim, cantando, e a maioria do pessoal que passou por aqui também são pessoas que cantam. E muitas das vezes, as pessoas que cantam têm extremamente dificuldade na oratória. Tipo, você pode pregar? Opa, pregar não, eu canto, pregar não, né? Então é mais ou menos assim, falar não é comigo. Tem gente que eu conheço gente que canta que tem vergonha assim, até de fazer oração em público. Ele ora sozinho no cantinho dele, mas se pediu para orar em público, né? E para cantar vai lá e canta numa boa. Mas vocês são pessoas que falam. E isso também é importante, porque nesse trabalho que a gente desenvolve não tem só música. A gente também precisa da palavra, né? E das falas. E vocês abrilhantam, né? As apresentações, as cantatas com as vozes de vocês e com esse dom maravilhoso que Deus deu. E aí, eu queria saber em que momento da vida de vocês que vocês, assim, descobriram ou perceberam, eu gosto de falar, eu me dou bem, eu não tremo quando eu pego o microfone, porque eu vou contar um segredinho para vocês. Aqui, o nosso produtor que tá ali do outro lado, se ele pega o microfone para falar, meu amigo, é uma tremedeira. E eu sei que isso acontece com muita gente, mas vocês, é claro, isso não acontece não, né? Só imagina, né? Né? Mas conta pra gente, né? Vamos começar aqui então, Luiz Mário. Como é que você descobriu, assim, percebeu que você gostava de falar? Porque, eles pregam, eles dão estudo bíblico, né? Estão aí no ministério trabalhando e também participam através da narração nas cantatas de Natal, nas cantata Breve Jesus Voltará, agora que o irmão Luiz Mário está fazendo sempre com a gente. Mas como é que tudo começou? Me conta. Como falador? O Jackson e eu somos muito faladores. Então, né? esse podcast muito, né? vai demorar umas 3 horas para acabar. Não. Bom, a verdade é o seguinte, eu me enveredei para o campo do falatório, Érica, há muito tempo atrás. Porque eu estudava em Curitiba e tinha um sonho na vida de ser médico ou um jornalista correspondente de guerra. Olha só, eu tinha vontade de ser correspondente de guerra. Nossa! Eu ficava assim impressionado de ver o trabalho desse pessoal. Bom, médico não deu. Então, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade, eu estava com meus 14 para 15 anos, em Curitiba, e surgiu uma oportunidade de eu ingressar como puxador de fio para uma emissora de rádio lá do centro de Curitiba, ali próximo à Praça Zacarias. Havia uma rádio que se chamava Rádio Cruzeiro do Sul. E então eles me aceitaram lá como puxador de fio. Havia um programa ao vivo na praça. O locutor, ele fazia o programa ali interagindo com as pessoas na praça. E eu fui encarregado de ser o puxador de fios, né? E aí começou a minha entrada para a área da comunicação. Olha sabe? só. A gente nunca sabe aonde levam algumas Pois, decisões que a gente toma, né? Mas já estava dentro do foco, né? Porque eu tô aqui, eu gosto de falar, jornalista, tô puxando um fio, mas eu já tô, né, no ambiente, tô me ambientalizando. Então eu me tornei um radialista,
E fui para o Rio, fiquei uns 2 anos no Rio, né? Fiz alguns estágios ali, cheguei a cobrir, interessante, sempre na área, olha só, eu disse, já que não deu para eu ser um correspondente de guerra, gostaria de ser um repórter policial. Repórter policial. Quem vê cara não vê coração, eu jamais imaginava isso. Eu não queria pouca coisa, né? Não sei o quê, ó. É verdade. Aí, então, eu acabei cobrindo alguns hospitais para um programa que havia na Rádio Globo chamado A Cidade contra o Crime. Era o nome do programa, que era ao meio-dia. Depois esse programa mudou o nome, se tornou Globo Patrulha. Os hospitais Oswaldo Cruz, Miguel do Couto, acompanhei muitas reportagens ali, fazendo aquele lance de reportagem para o estúdio. E vindo para Cuiabá, olha só, eu ingressei na Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá. Ali eu fui convidado para participar do programa jornalístico da rádio, né? E também fui convidado pela direção, já que eu gostava dessa área, fui convidado a fazer algumas reportagens policiais por 15 minutos. Eu criei um programa, acabei criando um programa que durava no início apenas 15 minutos dentro do horário, que era 1 hora de jornal falado. Aí, o final era comigo. Eram 15 minutos e eu criei um programa chamado Ronda Policial. Eu já Ronda ouvi Policial. esse termo aí. Esse programa, Érica, ficou no ar 40 anos. Uau. Aqui em Cuiabá. Caramba. E por incrível que pareça, o Ibope costumava vir fazer pesquisas de rádio não estou recordado se todo mês ou a cada 2 meses. Nunca, durante todo esse tempo, eu perdi a audiência para qualquer outro programa. Uau. Até porque era um programa que todo mundo queria ouvir sobre a vida dos outros, sobre o que aconteceu, o programa policial está mexendo com violência, né? E aí ficou de 15 minutos, o programa passou para 2 horas. Era tanta audiência. E com essa audiência, acabei sendo convidado por um jornal aqui de Cuiabá, chamado Diário de Cuiabá, para eu ser o redator do jornal na área policial. Gente. Eu tinha uma página inteira que era minha. Sabe? Quanta descoberta. Fiquei ali. Pois é. E assim, vaguei por alguns outros jornais aqui, escritos de Cuiabá, sem abandonar a rádio. Eu saía do programa da rádio, que era das 8 às 10, né? Logo que eu entrei na Rádio Difusora, fui chamado depois, devido à audiência que era estrondosa, fui chamado para a Rádio Cultura de Cuiabá, onde eu fiquei mais tempo no ar, cerca de uns 20 e poucos anos, mas intercalando com outras emissoras, cada uma queria um passe do Luiz Mário para fazer o programa. E eu acho que eu vou trazer você para apresentar no meu lugar. Que isso. E eu criei dentro do programa... Tá fazendo o que aqui, Jackson? Pelo amor de Deus. Eu criei dentro do programa... Ele tem o dom. Eu criei dentro do programa um radionovela. Era todo dia... Eram de 10 a 15 minutos, eu pegava 1 ou 2 ocorrências policiais e dramatizava no rádio. Aquilo ali, então, olha, a audiência era esplendorosa. Eu fazia novelas, ia arremedando as pessoas e tal, sabe? O bebum que fez isso, tudo isso aconteceu. Eu já tô tendo altas ideias aqui. A gente tá precisando de gente para ajudar nos roteiros das cantadas. Vou te chamar, irmão Luiz Mário. Eu não sabia que todo esse talento estava aqui perto da gente. Não, achei que ele só pregava, dava estudo bíblico e fazia narração. Projeto completo. É muito mais que isso. Mas então é isso aí. Aí começou o meu falatório. Passei e aí na igreja demais. Você começou a falar também? Você começou a pregar? Era jovem ainda? Eu entrei para a igreja com 11 para 12 anos, levado pelo meu irmão Reinaldo Nascimento, que inclusive canta conosco no quarteto. Isso, e a gente já falou de vocês aqui, tá? Já falamos de vocês aqui.
pode assistir o nosso podcast, viu? Vai lá e maratona. E você também, se não assistiu tudo, maratona lá para você conhecer. Tem altas histórias que estão rolando por aqui, viu? E aí, principalmente no podcast anterior, eu acho que foi no anterior, já tô meio perdido, porque a gente vive gravando, né? Mas tudo bem. Foi falado bastante da história de vocês, porque nós temos um componente no nosso grupo que cantou com vocês, que é o Rafael. Rafael, sim, ele o primeiro foi formado lá no Atalaia. Então, assim, eu deixei até um agradecimento lá. Obrigada, Atalaia. Então, hoje aqui, ó, vocês estão vendo uma representação de alguém do Quarteto Atalaia. Então, assim, ó, além de tudo isso que ele falou, ele ainda canta. Né? É muito talento envolvido numa pessoa só. E tem um detalhe interessante sobre o quarteto. É o quarteto mais antigo de Mato Grosso. Exatamente. Vocês fizeram até um aniversário de 50 anos em algum verdade. momento. Agora já não sei este ano que completamos 57 anos. 57. E o Reinaldo e eu somos oriundos do início. Eu apenas fiquei um tempo vago porque fui para Curitiba estudar. Fiquei cerca de 6 anos fora. E aí Aí voltei, ingressei novamente no quarteto e continuamos cantando. E lá o Reinaldo prega e você prega também? Pregamos, sim. Pregamos. Entendi. Então, agora, Deus, Jackson, você se vira para contar a sua história. Pois é, né? Minha coisa é tão curtinha. É que eu não esperava tanta informação assim, diferente aqui. Que legal conhecer como é que começou. E uma coisa importante, você falou que tinha 14 anos quando você começou, que você queria. O que a gente quer e a gente foca nisso, a gente alcança, né? Então é importante. E não importa necessariamente como que você vai iniciar, mas você já se inserir no ambiente com aquilo que você quer, isso é muito importante. E olha só que quantas coisas aconteceram por conta dessa decisão e por causa desse início, né? Legal, obrigado muito por compartilhar. Jackson, e você? Como é que você começou essa falação? Falação é muito, né? Mas assim, porque quem fala, quem gosta de falar, eu acho que eu falo muito também, mas enfim, eu não sou muito de pregar, né? Sim. Mas eu já vi você pregando. Sim. E eu sei que você é uma pessoa que dá muito estudo bíblico, sim. Não é todo mundo que tem assim esse dom, né? E aí, nossa, brilhantemente você narrou algumas cantatas com a gente. Para mim foi super novidade, porque tipo assim, eu nunca tinha visto você fazendo nenhum trabalho desse, mas eu tô pensando mais para trás, né? Como é que você se descobriu assim nessa área de oratória, de pregar e de falar? Conta pra gente. Esse aí tem história, viu? Sabe, Érica, assim, é interessante. A minha história não é tão longa e ela está associada com todo o movimento que nós fizemos nas cantatas, né? Principalmente relacionado lá a Quase Lar, né? A Quase Lá, que foi a primeira cantata que a gente organizou. Mas assim, essa questão da fala, mais dentro de casa, né? Minha mãe sempre dizia que eu era muito falador e tal. E na minha cidade, eu cresci numa cidade pequena, devia ter ali 5.500 habitantes, uma cidadezinha chamada Arenópolis, lá em Goiás. Tchau para vocês aí, quem tá me vendo aí. Então, assim, a cidade pequena, todo mundo se conhecia e eu tinha amizade com toda a cidade. E tinha muita facilidade também de conversar com todo mundo. Era uma coisa incrível. Onde eu chegava, eu fazia amizade muito facilmente com todo mundo. Então, sempre me diziam que eu tinha essa facilidade de fala. Nas escolas, fazer apresentação de trabalho, aquele negócio todo. Eu sempre era chamado para apresentar, era sempre o líder da classe, alguma coisa nesse sentido. Mas eu nunca pensei em exercer isso de alguma forma, né? Eu simplesmente tinha na minha cabeça que eu era bom para falar. Era isso. Minha mãe dizia... Eu acreditava, né? Eu acreditei nesse negócio. Então, o que aconteceu? Em 2001, eu era soldado da aeronáutica no tempo. Olha, então, mais história que a gente não sabe. Soldado da aeronáutica. Eu era soldado da aeronáutica, tinha sido tirado da família, fui para Brasília sem um parente do lado ali. E caí no meio, né, de jovens de toda forma, de toda cultura, de cidades diferentes. E um rapaz na mesma idade, né? A gente tinha listado, o nome dele é Edivaldo.
A gente costuma dizer que é o pai na fé, né? Uhum. Foi ele que me deu o estudo bíblico. E aí ele começou a estudar a Bíblia comigo e aquilo transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E eu me lembro claramente que um dia eu fiz uma oração para Deus e disse assim: Senhor, todos os dons que o Senhor me deu, eu quero dedicar a Ti. Então eu já tinha isso na cabeça, de que eu falava muito bem, que eu fazia amizade muito fácil. Então eu falei especificamente para Deus. Eu falei assim: Senhor, a capacidade que eu tenho de fazer amizades, ou a capacidade que eu tenho de me expressar de alguma forma, eu vou dedicar isso ao Senhor. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer, assim que eu me batizei, no dia 10 de agosto de 2002... Eu admiro quem sabe a data do batismo, porque eu não sei a minha. Eu me lembro perfeitamente da data, do local, dos amigos, porque realmente foi algo assim para mim que mudou minha vida. Foi 10 de agosto de 2002, hoje é conhecido como Catre lá em Brasília, mas no meu tempo ainda era só o Lago JA. Uhum. Era o Lago dos Jovens Adventistas, que era um acampamento nosso lá. Então a primeira coisa que eu fiz, logo após ser batizado, foi começar a dar estudos bíblicos. E comecei em Brasília mesmo, nesse tempo morava lá, e comecei a dar vários estudos bíblicos e eu amei aquilo, amava aquele negócio. Fui convidado para fazer a primeira pregação, me lembro até da roupa que eu vesti. Uhum. Até tem uma curiosidade, né? Eu sou daltônico. Eu descobri isso, acho que tem umas 2 semanas que ele me contou. Eu não consigo ver a diferença. Que cor que é essa aqui, Jackson? Não me aperta não. Que cor tem essa camisa? Eu só ouvi vocês falando que era degradê, mas eu não consigo dizer exatamente o que é. Bom, mas enfim... Eu me lembro perfeitamente da minha primeira pregação, porque eu comprei um sapato, achando que o sapato era preto. Na verdade, o sapato era vermelho, bem escuro. Eu não acredito, né? E aí... Que legal. Não, vai escutando aí, vocês que estão assistindo, vai escutando. Aí o sapato era vermelho bem escuro, e aí como eu comprei no final do dia, eu olhei pro sapato e achei que era preto. E aí comprei a calça preta, e naquele tempo todo mundo usava assim, as camisas de corúnica, com aquele pano meio brilhoso e tal, e eu tinha comprado uma camisa, o pessoal falava que era abacate. Então provavelmente era um verde, né? Verde abacate. E eu vesti um sapato vermelho, uma calça preta, essa camisa abacate e uma gravata preta. E aí eu fiz a minha primeira pregação e todo mundo falou das cores da roupa para mim, enfim, ficou marcado aquilo. O tempo passou, eu saí de Brasília, vim para Cuiabá, cheguei Aprendeu aqui. A consultar a pessoa, a cor que não, você está comprando. Não, agora eu fico consultando os amigos, né? Olha, que cor é aquilo ali? E normalmente é preto ou branco. Por isso que vocês estão aí tudo coloridinho, né? Aí, ó, aqui, ó, branco. O branco eu consigo ver, tá tudo certo. Erro. Tá tudo certo. Então, em 2012 eu vim para Cuiabá. Eu já dava estudos bíblicos e já pregava, mas eu senti que poderia melhorar, porque eu sempre entendi que a mensagem tinha que tocar as pessoas. Para mim, a melhor coisa, a coisa mais incrível para mim na igreja é o fato de você falar da palavra de Deus e tocar o coração de alguém e ela mudar de vida. Isso para mim é tudo para mim. O que me mantém na igreja, que me deixa feliz é isso, é eu poder participar de alguma coisa que eu consiga ser usado por Deus para tocar o coração de alguém. E aí o que aconteceu? Cheguei aqui em Cuiabá, eu não canto, diferente do irmão Luiz ali, eu não canto nada. Você não canta, mas eu sei que você já cantou no coral. Antes de narrar, você cantava. Não, tudo bem, você escondido, né, lá atrás de todo mundo, beleza, passa. Mas se eu tentar fazer um dueto aqui, não vai sair. Esquece, não sai. E aí, cheguei na igreja do CPA2 e descobri que a igreja do CPA2 era cheio de música. Os jovens, os irmãos que estavam ali, nossa, era uma igreja muito talentosa. Acho que 1 ano ou 2 anos depois, um amigo muito querido nosso, né, o Estevão e a Irene, tinha acabado de retornar de Cáceres, eles estavam em Pontes de Lacerda. E assim, eu achei... Um parênteses aqui, para quem não sabe, Luiz Mário é o pai da Irene. É verdade. Pai daquele talento todo, né? E você viu que ele me corrigiu, né?
Pontes e Lacerda. Ele sabe, por isso que eu arrumei isso agora. É o pai da Irene. Verdade. E aí eu achei muito interessante, porque é o seguinte, a igreja toda conhecia os dois, mas eu não conhecia. Né? Que eu tinha acabado de chegar na igreja, não conhecia. E aí fizeram lá um evento de música, e aí eu percebi que coisa linda o que eles conseguiam fazer. Nós acabamos fazendo amizade, e dali começou a surgir os primeiros passos de uns projetos que, acredito, a gente vai falar depois. Mas, no fim, acabou que, devido à amizade, eu pregava e eles cantavam. Então, a gente fez essa união. Eu fazia a pregação e eles cantavam e a gente fazia o apelo. Virou o orador oficial. Para mim era a coisa mais linda do mundo, porque você imagina, aí você falava aquela música que é incrível, incrível. O vocal que tá aqui no Reaviva, então, esse pessoal aí é incrível. Você não tá não, brincadeira. Mas enfim, foi ali. Diz que você como cantor é uma ótima apresentadora. Uma ótima apresentadora. Interessante que foi nesse contexto que acabei conhecendo o Jackson como narrador, e eu assistindo o Jackson narrando. Que coisa impressionante. Eu fiquei impressionado de ver a capacidade, a facilidade, sabe, que ele tem, sabe, de gravar, de falar, sabe, tudo de cor. Que coisa fantástica. É um grande dom. Já serviu de inspiração, hein? Eu fiquei muito feliz, porque aí eu me lembrava, quando a gente começou a fazer esses projetos, eu me lembro que nós tínhamos ido para a igreja de Poconé, e aí o vocal estava lá e eu ia pregar, e eu tinha decidido naquele sábado falar sobre o céu. Eu pensei assim, falei, poxa, parece que a gente prega tão pouco, né, sobre o céu, a gente prega sobre vários temas, mas parece que a gente fala tão pouco sobre como é o céu, como é que vai ser e tal. E naqueles dias eu tinha lido o livro Visões do Céu. Tinha lido o livro Visões do Céu, tinha ficado encantado com o livro. E aí começou o momento da pregação, eu li o verso bíblico que eu tinha escolhido para fazer a pregação, mas daqui a pouco me veio à mente quase 2 capítulos do livro na cabeça, e eu comecei a falar o capítulo. Comecei a falar. Eu praticamente falei 2 capítulos sem perceber. Depois que eu fui lá olhar no livro lá para ver como estava, mas eu falei muita coisa do livro durante a pregação e passou. Quando a gente estava começando a fazer os preparativos para a cantata do Quase Lá, teve a necessidade de um narrador. E eu nem pensava nisso, eu estava igual pintinho no lixo, feliz cantando lá no meio do coral. Eu cantando, para mim estava ótimo. Mas aí, se eu não me engano, eu vou até deixar para os mais antigos lá do Quase Lá, tá, pessoal? Se vocês lembrarem aí, depois corrige. Mas na minha cabeça ficou que o Vinícius, o irmão da Bárbara, que cantava, que participava conosco no vocal, na preparação. Então, me parece que foi ele que falou para o Estevam assim, cara, eu acho que o Jackson consegue fazer. E foi a primeira vez que eu recebi um convite para narrar uma cantata. Eu nem sabia exatamente o que era isso. Mas como eu já tinha me disposto a Deus, eu já tinha dito para ele, desde quando eu me batizei, que os meus dons seriam para ele, quando disseram o projeto, eu falei para o pessoal, eu falei, olha, uma coisa vocês podem ter certeza, tudo que eu tenho, eu vou aplicar nisso aí. Porque tudo que a gente faz para Deus tem que dar, né, o máximo de si. E aí eu imaginei, eu falei assim, bom, se eu tenho o dom de falar e é para tocar no coração das pessoas, numa cantata são muitas pessoas. Aceitei a missão e mandei para dentro, pedi ajuda a Deus e foi só Deus. Agora, você quer um segredo? Se é para cantata, se é para pregação, se é para alguma coisa relacionada à igreja, alguma coisa assim, eu consigo memorizar grandes coisas. Se for outros assuntos, eu não tenho essa habilidade. Eu não consigo memorizar tanto. Eu até gravo algumas coisas, mas eu não consigo estender tanto igual eu consigo fazer quando eu estou empenhado em fazer alguma coisa para a salvação de outros, alguma coisa nesse sentido. Eu esqueço datas, não lembro o sobrenome das pessoas, pedi até para o pessoal ir corrigir se era o Vini ou se não era, eu não lembro, assim, com detalhes. Mas
eu consigo repetir algumas narrações que nós fizemos em 2017. Olha só, hein? Viu? Ainda tá na Uma memória. Isso sim. é maravilhoso. Que bênção, hein? Mas foi isso. É isso aí. Bom, você então contou aí das narrações, você já até meio que falou um pouco assim da próxima pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer assim mesmo, Faça. Ó, então você falou que estava lá escondidinho, cantando, de repente você acabou vindo para os holofortes, né? Foi. Dentro o Jackson não falou aqui, mas teve a cantata Por um Sorriso Seu, né? Teve uma outra cantata, isso foi 2015, ou 13? Viu, já tô esqueci. perdido. Ele não sabe datas, tô perguntando para a pessoa errada. Acho que é 2014, 15, alguma coisa assim, viu, Érica? Aí teve a Nasceu Esperança, né? Então, dessas você participou cantando. Só ali no meio do pessoal. É isso aí. E aí, quando veio a cantata Quase Lá, você veio e participou já com a narração. Então, eu queria que você dissesse pra gente, porque assim, antes disso você dava estudos bíblicos, né? Você já pregava, que você falou, e aí do nada você se viu com esse desafio na mão, né? Que acabou culminando com essa participação sua. Sim. E você também meio que já falou que tem uma facilidade para gravar, mas até então você não tinha se atentado a isso, né? E aí, como é que foi para você receber esse desafio? Você ficou preocupado, nervoso? Me dá o texto, deixa eu ver primeiro. Ou você já falou sim logo de cara, sem nem ver onde é que você estava entrando? Você quer que eu te diga, Érica? A verdade, né? Aconteceu o seguinte, quando me convidaram, eu disse sim, mas eu não sabia na confusão que eu estava me metendo. Eu tô falando. De verdade eu não sabia. Porque por mais que eu tinha na cabeça, né, que eu tivesse na cabeça, que eu tinha uma certa facilidade de falar, eu não sabia exatamente como uma cantata era conduzida. E aí eu me lembro que quem me deu os primeiros toques, quem me guiou nesse caminho, quem falava de entonação, da maneira de falar, inclusive quero até mandar um abraço para ela, Gléris, abraço para você, foi a Gléris. Então a Gléris traduziu, a gente tinha adquirido uma cantata, acho que era o W. Smith, não me lembro mais quem era o autor, Michael W. Smith lá, né? Ele era o autor da cantata e tal. Ela fez a tradução da narração, me deu o kit e falou, ó, você tem um tempo de introdução no início da música. Você precisa colocar esse texto aqui dentro e dar emoção pro negócio. Eu falei, tá, beleza. Peguei esse kit e fui, né, fazer o teste em casa e tal, e qual foi a primeira dificuldade que eu percebi? O texto em inglês, em alguns momentos, ele era menor do que a tradução em português. Então, normalmente, não sei se essa é a técnica que o irmão Luiz também usa, mas normalmente, em que eu me baseio? Eu me baseio nas entonações musicais que está ali no fundo. Então tem algum toque distinto, tem alguma coisa ali que me fala, é aqui que você entra com essa fala. Só que não casava, não dava certo. A tradução em português não dava certo naquilo. Então eu falei, cara, eu vou ter que criar um negócio. Então o texto estava lá, mas a forma de falar, as palavras da tradução, eu acabei colocando. Então se você pegar a cantata, né? Se você pegar a tradução original da cantata, você vai ver que em alguns lugares ela está diferente, porque a minha maneira de falar foi diferente para que pudesse casar, para que pudesse, né, dar certo ali. E aí foi quebrando, né? Foi quebrando aquele medo, a vergonha, né? Porque você imagina quantos ensaios você faz. E aí tá lá, né? Aquele grupo de pessoa imenso ali na tua frente. O Jackson começou a participar direto, acho que nos ensaios gerais, né? Então já tinha muita gente olhando. Já. E era uma novidade, queira ou não, porque uma coisa é você pregar, então você vai falando, né, naturalmente, né? Você dá o estudo bíblico porque você é pessoa, é muito natural. Agora você falar uma coisa que tá aqui exatamente o que você tem que falar, né, Luiz Mário? É diferente. Sem dúvida alguma. A resposta é muito grande, viu? Aliás, a maior dificuldade que eu tenho, e não digo que acabou não, eu sempre tenho,
é poder fazer esse casamento entre aquele período da música, do fundo musical, e a entrada da fala. Eu tenho uma dificuldade muito grande nessa aí. Tanto é verdade que eu nunca fiz assim um ensaio em casa com fundo musical. Nunca fiz, sabe? Daí a razão de quando em vez o maestro está me dá uma olhada assim, entendeu, cara? Falo, putz, estraguei a cantada. Estraguei a cantada, foi ótimo. Mas é que assim, para você que está nos assistindo nos entender, essa narração, ela tem, como eles disseram aqui, tem um fundo musical por detrás. E ele tem um tempo. Então ele funciona como se fosse igual você, a pessoa que canta, por exemplo, ele usa um playback para cantar. Isso. Então ela sabe exatamente o momento de cantar cada frase, tudo certinho dentro daquele tempo. A narração que eles fazem é a mesma coisa, só que falado. Então você tem o tempo certinho. Então você tem que saber que naquele toque é o seu momento de entrar. Exato. E aí tem algumas paradas. Porque, vamos supor, é uma frase, é um parágrafo, né, com 3 frases. Mas tem uma pausa entre a primeira e a segunda. Aí que vem a questão. E às vezes, é uma narração, se for uma coisa simples, eu vou falando tudo até acabar. E não é assim que funciona. Tem que respeitar essas pausas. Então é igual como se fosse cantar com playback por detrás. Então você tem que fazer naquele tempo. Então aí as olhadas do maestro... Aliás, Erika... O Jackson é um expert nesse quesito aí. Ele entendeu e ensaiou assim, nossa, né? Quando ouvi narrar, a primeira vez, quando o conheci, eu ficava admirando, sabe? É algo espetacular. Vale a pena realmente assistir o Jackson narrando. Eu fico feliz de ouvir isso, viu, irmão Luiz? Porque você não sabe o tanto que eu tava nervoso naquela primeira cantata lá, viu? Que bom saber que saiu legal lá. Não, que isso. Saiu muito. Realmente muito impressionante. E assim, eu queria saber de vocês dois, qual que é o segredo para poder gravar? Apesar de que o Jackson disse que para ele é meio que natural, ele tem uma certa facilidade. Não sei o irmão Luiz Mário, porque também, impressionantemente... Eu não vou perguntar a sua idade aqui para não revelar, a não ser que você queira falar. Não fala assim, que eu tenho 70 anos. Não precisa falar. Gente, ele decora os textos enormes, ele decora. Aí eu fico pensando, gente, se eu pegar para decorar, eu até decoro, né? Mas é tudo difícil decorar um texto assim, cantar é diferente. A gente também decora a música. Você não decorou nem a tabuada ainda, né, Erika? Na época que eu era criança eu decorei, mas hoje não me pergunte que eu não lembro mais nada. Mas eu queria saber qual que é a técnica. Tem alguma técnica, alguma coisa assim que vocês usam para conseguir decorar as falas? No meu caso, Erika, eu vou por etapas. Eu não uso fundo musical nenhum. Fico lá em casa, às vezes, sentado, né? Cuidando do neto. Sai daí! Mas com o texto aqui na mão. Vem cá, menino. Ô, menina, não faça isso. Vem cá. Olha o vovô. Né? Então, eu pego o tema, o texto ali, e me preocupo com uma página. Aquela página eu preciso, né, trabalhar nela. E assim vou indo. Quando há o ensaio geral, aí é que o maestro me auxilia muito, né? O Yuri, né? Ou seja, o maestro que estiver com a regência ali, a responsabilidade, né? O Estevão, a Irene me ajuda muito. A Irene me ajuda, pai. Eu lembrei agora de uma coisa importante. Eu lembro de uma das cantatas que você estava narrando. E ela tocando o piano, ela meio que dava entrada assim, sim, um olhar assim, isso acontece muito. Aliás, ela combinava comigo. Sim. Pai, quando for na hora, olha para mim que eu, né? Mas precisa haver essa como é que é? Esse entrosamento, né? Entre o narrador e a pianista, o regente e tudo, a regente tem que estar tudo interligado, senão
Senão o produto perigoso. final não vai ser O produto- entregue, né? Aí vai estragar a cantada. Aí, puxa vida, né? Mas graças a Deus até hoje tá indo, né? Eu acho que a Irene já salvou nós dois, né, irmão Luiz? Eu creio que Porque eu sim. me lembro perfeitamente. Na primeira cantata, que era quase lá, tinha uma música que é Hark. Era Hark, né? A palavra foi o início. E eu me lembro exatamente. Eu vou querer ouvir uma narração. Você falou que sabe, Jackson, manda eu não uma sei pra se eu gente, eu lembro. quero ouvir. Olha, Calma, veja bem. Você sabe o que a Irene fez várias vezes pra mim? Ela falava o seguinte, olha, eu vou tocar assim, ó, tum, dum, que era exatamente o som da entrada. Até hoje eu consigo reproduzir no meu ouvido o toque que ela fazia. Tum, dum. Na hora que esse dum aparecia, a palavra foi o início. Deus falou no vazio, a escuridão obedeceu e a luz deu vida a todos os seres vivos. Então, assim, ela me salvou várias vezes. Aí eu tô vendo que o irmão Luiz também tá na mesma. desse jeito, Todo mundo aliás, no mesmo barco. a Irene, ela sempre combinava. Pianista. Pai, tá. Olha pra mim, olha que na hora, tá? Eu dissera, fizeram isso aqui e tal, é a hora. A Irene, o Yuri, o Estevão, todo o pessoal que está ali, né, frente, auxiliam muito a gente nessa Pra situação. chegar na hora do vamos Né? ver Do lá na vamos hora, ver, né? Não realmente. passar vergonha, né? Porque não adianta a gente querer dizer, estou tranquilo, não. Todo mundo treme na base. Eu, pelo menos, nossa, É difícil. não é fácil. Para mim, era um desafio, me parece que eu tive uma certa facilidade no meu tempo, diferente da do senhor aí. Porque, pelo que eu estou entendendo, o irmão Luiz Mário, ele decora o texto, mas ele não tem um playback em casa para ver, olha, exato, o tempo, né? Porque provavelmente foi criada, né? Está sendo Sim. tocado ali e tal, não tem esse fundo para você se basear, né? Mas um desafio que a gente tem, mesmo tendo o playback, é que é o seguinte, a música original, que é linda, por sinal, você tem uma cadência, você reconhece. Então, a pergunta que você fez, né? Como é que você memoriza? A minha técnica é repetição. Repetição, 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 repetição. E para essas coisas, eu sou muito dedicado. Uhum. Então, assim, eu naturalmente, por gostar muito, eu sou muito dedicado. Então, uma música, eu posso ouvir ela centenas de vezes, com certeza. Eu ouço centenas de vezes e não enjoo do negócio, porque eu quero fazer o melhor. Então, você ouve tanto que você percebe qualquer sinalzinho, qualquer instrumento ali no playback que você está treinando, né? Uhum. Só que quando você vai para o ao vivo, É. quando você vai para a orquestra, o tempo da orquestra é outro. Uhum. Tá na mão do maestro, Tá né? na Pois mão é, do maestro. Aí ele pode acelerar, aí você vai ter que acelerar a fala. Exatamente. Exatamente. É incrível, Isso aí. é terrível isso, isso aí. porque você pode ensaiar durante um bom tempo, mas no momento do vamos ver, é que você tem que, em pouco tempo, inclusive, né? Porque esse contato seu com a orquestra é curto, Uhum. você em pouco tempo tem que adaptar aquilo que você memorizou à regência do maestro e fazer as coisas casar. Isso para mim é um desafio terrível. Isso aí. E é sempre, E tá é sempre tirando de complicado. letra, né? Inclusive, você tem participado aí das cantatas que estão sendo feitas pelo maestro Alberto Midon lá em Búzios também, Sim. né? Virou, por Aliás, enquanto, o oficial, né? Tá, todo eu ano soube tá que o você indo pra Jackson lá, né? lá. Você indo pra lá, né? Coisa Estou boa, fazendo né? narração, Que assim. bênção, que Estou. bênção isso. Que maravilha. Luiz Mário, acho que vou voltar para você agora. Tem mais perguntas. Atualmente, você está tendo a oportunidade de acompanhar o Ministério Reaviva, fazendo as narrações da cantata Breve Jesus Voltará. Essa é diferente, já que você não passou por ela, né? Nem conheço as músicas, É. nem as falas. Você não conhece as músicas, então eu vou te dar uma dica. A gente acabou de postar um material lá no Instagram, se você não viu, corre legal. lá. Tá aí. Eu vou Fez olhar, eu vou olhar. A gente cantou na igreja do Porto recentemente e aí foi feita uma live. Foi ao vivo, né, produtor? Foi ao vivo. Foi gravando, cantando e gravando, então tá disponível lá. Então você pode entrar lá e assistir. Pode Luiz deixar que eu vou Mário vendo. faz a narração junto com a Paloma. Só que assim, nessa cantata é um pouco diferente, porque apesar de ser uma narração, de certa forma ela também é uma conversa. Então eles precisam
interagir enquanto falam, então eles interagem entre si e falam com o público, e ao mesmo tempo tem momentos que tem umas falas assim mais, né? Eu não vou dizer explosivo, porque explosivo é muito forte, mas umas falas mais fortes, outras mais mansas, que o seu Luiz Mário vai ali falando também. E aí eu queria saber, assim, eu considero esse tema extremamente importante e relevante para o nosso momento, né? Sim. Então, tanto é que virou nosso carro-chefe agora. A gente todo mês faz essa cantata, Breve Jesus Voltará, em alguma igreja. Então, a gente tomou como missão falar sobre a volta de Jesus. Sim. E aí, por onde a gente passa, tá lá o Luiz Mário. E ele já fez até sozinho. Teve que se virar nos 30. Literalmente, teve dois episódios que a Paloma não pôde estar conosco. Ele teve que fazer a fala dele e mais a fala dela, sendo que tem interação, né? Aí sim, você quer ver sofrer. Aí é complicado, aí é complicado. É complicado, mas assim, qual que é a sensação de você ser porta-voz dessa mensagem, dessa narração específica, né? Falando sobre a volta de Jesus, falando sobre os sinais. Qual que é a sensação? Porque, queira ou não, é diferente, é uma mensagem diferente. Sim, sem dúvida. Então, mas é diferente a sensação que você sente ao fazer? Me explica pra gente. Sabe, vou começar pelo tema, Érica. O tema da volta de Jesus é o tema que eu mais gosto desde que entrei para a igreja e fui batizado. E cantou e canta há muito tempo também sobre esse tema, né? Cantando, né? A gente remedia alguma coisinha, né? Nessa cantiga aí. Mas olha, esse tema sobre a volta de Jesus, aliás, é o tema que eu mais prego nas igrejas, é sobre a volta de Jesus. Por quê, Érica? Eu acho, assim, que nós deveríamos falar mais sobre a volta de Jesus, sabe? Nós temos falado pouco, temos que falar mais. Talvez tem pessoas que, às vezes, eu volto naquela igreja para pregar e alguém chega e fala, já vamos ouvir sobre a volta de Jesus. Eu não devia se alegrar, deveria se alegrar, é verdade. Mas então, esse tema é impressionante. E tem um detalhe que eu gostaria de contar sobre esse tema que o Reaviva escolheu para levar a mensagem cantada e falada. Érica, essa cantata sobre a volta de Jesus, veja só, eu morava em um quarto lá no colégio, no IAP, onde no mesmo quarto morava o maestro e meu professor, Alexandre Reister Filho, autor dessa cantata. E quando ele começou, ele falou para mim assim no quarto, estou escrevendo uma cantata sobre a volta de Jesus. Uau, você acredita? Olha só, e agora Alexandre anos era depois... muito meu amigo, então. E nós chegamos a apresentar essa cantata. Havia outros hinos que não estão incluídos aqui. Foram substituídos por outros. Mas é uma cantata impressionante. Ela... tanto é verdade que na última apresentação agora, você lembra, sábado lá na Igreja do Porto, a emoção foi muito grande. A gente estava ali na frente, e eu tenho certeza vocês também que estavam ali cantando, a gente olhava para o público, havia muitas pessoas chorando. Ela é emocionante demais, sabe, Érica? Então a gente tem uma alegria muito grande de poder participar, porque a sensação é indescritível. Você perguntou qual a sensação? Ela é simplesmente indescritível. Vale a pena, viu? É uma cantata. Eu não sei se o Jacques já assistiu toda essa cantata. Não, olha, já vai sair daqui com essa recomendação. Já vou lá no Instagram, correndo lá. Porque assim, até então não tinha material, e a gente ainda pretende, talvez em algum momento, produzir um material mais elaborado em cima dessa cantata. Mas tem ela lá, e com certeza você vai gostar. As músicas são emocionantes, toda essa narrativa que vai, sabe, envolvendo você
E fala, é igual o irmão Luiz Mário tá falando assim, falar da volta de Jesus é diferente, aquece o nosso coração. Todo podcast a gente acaba falando desse assunto, porque é maravilhoso falar sobre a volta de Jesus. Quando você fala, chega a arrepiar o corpo da gente, porque o tema é gostoso demais. Coisa incrível mesmo. O Jackson estava falando ali, que ele prega sobre o céu, como será o céu. Imagine, Senhor, Jesus vem para nos buscar, e nós vamos para esse lugar, rapaz, exatamente, que onde a mente não é capaz de imaginar, não é mesmo? Exatamente. Então, os temas estão interligados, a volta de Jesus e a subida para o céu. O que nós vamos encontrar lá no céu? É algo simplesmente que emociona a gente. Emociona. É bem isso. Né? É isso aí. Muito legal. Olha só, eu vou fazer eu sei que tem algumas cantatas que um participou, o outro não. E, inclusive, tem uma cantata que vocês participaram juntos. Eles dividiram o palco. Foi lá em Búzios, né? Foi em Búzios. Lá em Búzios, é verdade. O maestro Alberto Midon fez a cantata lá, a gente participou junto com ele e vocês foram e participaram também narrando junto, que foi a Quase Lá também, né? Sim, foi a Quase Lá. Mas você fez Quase Lá, aqui você fez a Incomparável, se eu não estiver errada. Sim, Incomparável. Aí você fez Incomparável no Rio. Fiz Incomparável no Rio. E você está fazendo Breve Jesus Voltará aqui, que essa você não fez ainda, né? Mas assim, eu queria saber de todas essas narrações que vocês participaram, qual delas foi mais marcante para vocês e por quê? Explica pra... Vamos começar com você, Jackson, né? Jackson. Vai pensando aí. Olha, eu gostei muito da Quase Lá. A Quase Lá foi a primeira cantata que eu participei. E não só por causa das falas e por causa das músicas, Almost There, aquelas músicas tão lindas, aquilo foi impactante na vida da gente. Dizem que a gente lembra muito da época de criança, porque na época de criança a gente desvenda, descobre, né, coisas incríveis e legais, e a gente acaba lembrando muito da infância. E uma hora ou outra na sua vida adulta você participa de algumas coisas que marcam a sua vida. E a participação nas cantatas foi uma das coisas que marcou a minha vida. Todo o contexto, todo o ambiente que foi criado, todas as igrejas se unindo para cantar, a orquestra com o mesmo objetivo de tocar, para que o evento alcançasse o maior número de pessoas. Eu não canso de lembrar de quão lindo é, né? Quando o vocal se une, aquela harmonia de vozes incríveis. Inclusive, você canta muito bem, viu, Érica? Ali naquele meio ali, a sua voz é incrível ali. E então, assim, todo aquele ambiente, tudo aquilo marcou a minha vida. Então, é difícil você dizer o que mais te marcou, mas tinha uma narração em específico. Tinha umas que você criava todo aquele... Ela começava um pouco baixinho, de repente você criava aquela explosão, aquela emoção e bum! Era muito bom aquilo. Vai crescendo junto com a música. Junto com a música. Sem dúvida. Ele é o soneto da eternidade, é o aleluia do céu. E bum! Eu nunca esqueço também dessa narração, porque além do desafio de casar com a orquestra, as palavras da narração eram muito bonitas. Uhum. Mas tinha uma em específico que era Almost There. E a narração dela era muito simples, mas tinha um apelo tão incrível assim quando falava de José e Maria. Então a narração dizia assim: José e Maria, a grandiosa aliança feita no céu, em que o autor divino reuniu as partes para representar no palco da redenção. Eles tiveram medo? Eles duvidaram? Emanuel em suas lutas, Deus com você em suas perdas, dúvidas e decepções. Mas Emanuel está em seu coração? Veja Maria, uma jovem moça viajando pela longa estrada até Belém. Para ela foi um passo de cada vez, pois ela carregava o menino que fez o sol, a lua, as estrelas e o próprio mundo que um dia morreria para salvar.
E você pode ouvir José sussurrar com ternura a sua amada. Aguente mais um pouco. Você está quase lá. Essa narração, para mim, era incrível. E eu fiz de tudo para transmitir a emoção dela. Então eu me lembro que durante os ensaios, nem durante a apresentação, mas durante os ensaios, quando essa narração chegava, você via muitas pessoas do coral chorando pela emoção da música. Então essa narração me marcou muito. Então, na verdade, assim, não é nem necessariamente a narração da cantata tal, mas um trecho específico. Eu gostei, foi mais profundo ainda. E olha que delícia ouvir você repetindo. Viajei no tempo. E assim, falando do lado de cá, a gente que tá cantando, a gente, apesar de não gravar as falas todas, mas eu, particularmente, em algum momento eu falava junto, sabe? Né? Eu falava e acabei falando aqui, tentei me segurar. E algumas coisinhas ficam lá dentro da gente, né? Realmente, e é linda, é muito apelativa, é muito emocionante as falas dessa cantata, de fato. E você, Luiz Sem Mário? dúvida. O Jacques estava narrando aí, e coincidentemente, o trecho que ele falou aí, dessa quase lá, é o trecho que mais me impressionou e que me deixou assim comovido, sabe, Érica? Quando José caminhando com Maria no deserto. Você consegue imaginar. A Maria estava cansada da viagem. Então tem um trecho que fala assim, então ele olhou para ela, parece que com aquele olhar de dó, de pena, de vê-la sofrendo naquela caminhada. E aí ele falou com ternura para ela, aguente um pouco mais, você está quase lá. Olha, é algo de fazer a gente chorar. Já fiquei com vontade de fazer essa cantata de novo. Eu achei que eu estava enjoada dela, mas eu tô não. É emocionante demais. É muito, né? É muito emocionante. Muito emocionante. Gente, olha só, se você não teve a oportunidade de conhecer essa cantata, tem ela aqui no nosso canal. Passa lá, assista. A gente fez uma... foi indoor, na verdade foi gravado, foi na época da pandemia. E, inclusive... eu tô falando que você não fez a narração, mas você não fez a narração assim, ao vivo. Mas você gravou a narração da Quase Lá para essa cantata e tá aí no nosso canal para você ouvir. Não, mas nós fizemos ao vivo. Nós fizemos ao vivo. Em Búzios vocês fizeram lá em Búzios nós fizemos sim, ao vivo. E um outro trecho assim, que eu gostei muito, assim, sabe? É o trecho quando fala assim... que no momento em que tudo estava difícil, com o fique em casa. Fique em casa. Outro texto que foi... Outro texto, sabe? Realmente... mais um segredinho aqui, né? Foi na época da pandemia que a gente fez a gravação dessa cantata que tá aqui no canal para você assistir. Passa lá e assiste, curte, compartilha. E o Tiago, ele escreve... Um abraço para você, Tiago. A gente tá com saudade de você demais, meu amigo. O Tiago, ele é irmão do Estevam. Thiago e ele sempre ajudou na parte administrativa da organização dessa cantata. Sim. Ele dirigia, ele ajudava o Estevam a carregar, porque é pesado. É pesado construir esse evento e o quanto a gente sente falta de você com a gente, meu amigo. E ele é muito bom com as palavras. Sim. Olha só, eu não sei se você... Apesar que você falou que você também fez roteiros, textos jornalísticos, né? Sim, então é bom com as palavras. O Jackson não sei, ele não falou nada. Mas é outro contexto, completamente, né? Mas assim, diferente. o Thiago, ele é muito bom com as palavras. Ele criou um texto lindo e muito tocante. E assim, quem passou pela época da pandemia, que ouvir esse texto vai se lembrar do que a gente passou, porque foi sofrido para todo mundo. É impossível a gente esquecer essa fase. E aí ele fez esse texto, o irmão Luiz Mário citou aqui um pedacinho desse texto. Toda vez, Érica, que eu me lembro desse texto, eu lembro do Tiago. Eu faço assim um relacionamento íntimo do Tiago com esse texto. Fique em casa. É um texto que calhou bem no momento em que
tudo estava terrível no mundo, né? E todas as pessoas, aliás, a grande maioria falava, fica em casa. Exatamente. Difícil. Exatamente. Foi muito difícil. Então, antes de começar a cantata, tem esse texto lindo, maravilhoso, escrito pelo Tiago, narrado aqui pelo irmão Luiz Mário e com imagens, né? Então você vai ver as imagens, você vai estar ouvindo a voz do irmão Luiz Mário e sabendo que quem escreveu esse texto foi o nosso querido amigo Tiago. Então, passa lá e assiste, viu? É isso aí. Eu não tô fazendo propaganda enganosa, não. É muito lindo. Vai lá e assiste que você vai gostar. Bom, eu sei que vocês têm as histórias de vocês, em algum momento elas se cruzam, fizeram até narrações juntos, participaram juntos em algum momento, mas vocês também têm os ministérios individuais de vocês, né? Você dá estudo bíblico, o irmão Luiz Mário também dá, os dois pregam. Aí eu queria saber o seguinte, essa pergunta também é para os dois. Eu queria saber se vocês têm alguma história, assim, vocês presenciaram uma transformação de vida ou algum milagre nessa jornada de vocês com esse talento, com essa dedicação, né? Que nem o Jacques falou que eu dediquei para Deus, né? E a gente sabe que em algum momento a gente acaba colhendo frutos desse trabalho que a gente desenvolve, né? Então, queria deixar esse espacinho para cada um de vocês contar uma história a respeito dessas vivências de vocês. Bom, é legal, né? O fruto do trabalho de pregação, de fala, desse tipo de coisa, talvez a gente não vai conseguir ver todo o resultado aqui, né? Uhum. Acredita que lá no céu a gente vai ter várias surpresas lá, né? Alguns você consegue enxergar nessa terra. Eu me lembro perfeitamente do primeiro amigo com quem eu abri a Bíblia e tem a vida, né, entregue a Deus. Eu dei o estudo para ele, depois ele me apresentou a esposa, e aí a filha, e aí a enteada, e graças a Deus todos aceitaram a Cristo, é uma benção. Mas tem uma história que eu acho legal, o Érica, que não foi exatamente assim diretamente pela minha influência, mas assim, eu acho que tem tudo a ver com esse projeto, né? Que vocês estão reavivando agora, o Reaviva MT, eu acho que tem tudo a ver, porque eu me lembro perfeitamente de quão bom era aqueles tempos lá da Cantata Quase Lá, da união de todos e tal, e naquele tempo houve algo que para mim foi muito interessante. Assim, foi uma alegria muito grande para todos. Até então, né, o maestro, o Alberto Midon, os filhos dele, o Alain e o Giovanni, até então o Alain até participavam, mas eles ainda não tinham se decidido por Cristo ali. Antes ainda da Quase Lá, antes da cantata. Eu acho que o primeiro contato que o Alberto teve conosco foi no evento Por um Sorriso Seu. Nós fizemos dentro da igreja mesmo e tal, acho que aquele ali foi o primeiro contato. Na primeira cantata que nós fizemos, que foi Nasceu a Esperança, se eu não me engano, lá no Zumira Canavarros, ele já estava conosco. Uhum. Ele já estava conosco. Mas, assim, isso para mim foi uma história de milagre, realmente. Me lembro que nós fizemos o evento na igreja e o Alain, o filho dele, cantava conosco, né, no coral e convidou o Alberto para vir à igreja. Vai escutando aí, tá, Alberto? Depois você me corrige aí também. Convidou ele para vir assistir o evento. E ele sentou lá no banco dele lá e assistiu. Eu, pelo menos, não conhecia, não sabia quem era o Alberto, não sabia quem era ninguém. E aí, quando terminou tudo, ele veio, ele meio que se aproximou, e aí o Estevão que regia naquele tempo, né, o coral e tal, e ele veio conversar conosco sobre aquilo, sobre o coral, e eu me lembro que ele falava assim, cara, você é doido, falando pro Estevão, você é doido, como é que você fala, cara, não sei o quê, e interessante assim, as pessoas que participavam do coral, ninguém ali eram profissionais, eram as pessoas da igreja, mas estavam todos cantando com muita alegria, porque coral é coral, né? Aquele clima de alegria ali é muito grande. Mas me parece que algo falou com o Alberto naquele momento, algo falou para ele que
que tocou ele de uma forma que ele gostou muito do que viu. A partir de então, ele começou a andar conosco, ele nos apoiava, ele trouxe a banda, os músicos, os amigos que ele tinha, nos apoiaram e tal, e aí surgiu a ideia de fazer a primeira cantata em 2017. Na verdade, primeiro o Nasceu a Esperança, que nós fizemos no Zumira Carnaval, mas depois isso cresceu, e aí falamos, cara, vamos fazer a cantata agora para Cuiabá. Pô, mas como é que nós vamos fazer isso? E músico, e não sei o quê, e nós fizemos, eu falo nós fizemos, porque realmente eu participava ali também, o Thiago, incrível também ali no meio. E aí nós fizemos com os nossos próprios esforços. A gente correu atrás, falou com um amigo, falou aquele negócio todo e tal, e aconteceu. Isso em 2017. Em 2018, o Alberto foi embora para o Rio. Ele foi chamado, não me lembro exatamente qual foi o motivo, mas ele foi embora para o Rio de Janeiro. Mas ficou aquela amizade, ficou aquela ligação entre o Alberto, o maestro, a banda que ele regia e tal, e o coral. Fizemos uma amizade muito, muito próxima. E nesse contexto todo ele ouvia de Deus, ouvia as músicas, ouvia os apelos, ouvia as pregações. E em 2018 ele convidou o vocal, eu também estava, né? Eu era o pregador ali do grupo. Ele nos convidou para ir para Búzios, né? Na verdade, a gente foi para Cabo Frio, né? Foi para Cabo Frio. A gente acabou pregando em algumas igrejas de Búzios e tal. Acho que numa outra igreja presbiteriana, se eu não me engano. Mas ele convidou para a gente ir lá e a gente achou que estava indo para pregar, para cantar, fazer, né, essas coisas nas outras igrejas e tal. Mas ele tinha preparado uma surpresa para a gente. Ele tinha se decidido pelo batismo. E nós orávamos por ele. Ele não sabe, mas nós orávamos muito por ele. Tanto o vocal quanto o coral, nós olhávamos para ele. Esse homem tem que ser para Deus. Esse talento que ele tem que ser dedicado para Deus. Você imagina esse homem na mão de Deus. E o povo orava. E a gente tinha essa conversa no coral, mas não falava diretamente para ele. Resultado, Deus ouviu nossas orações. E em 2018 ele convidou, nós fomos para Búzios. E aí a gente está lá na igrejinha, lá, então de repente o Alberto desce para o batismo. E aí o mais incrível é que é o seguinte, o Giovanni, o filho mais novo, também ainda não tinha se decidido pelo batismo. De repente o Giovanni entra no tanque batismal, sem avisar o pai, sem avisar ninguém, e ele entra junto. Quanta surpresa de uma vez só, hein? Nossa. Foi uma alegria para todos. E aí toda aquela família. Hoje o Alberto, a Gléris, o Alain, o Giovanni, e aí já estou sabendo que a família já cresceu, que já tem até casamento lá, com os filhos para lá, todos eles na igreja e todos trabalhando para o breve retorno de Jesus. Amém. Amém. Então, às vezes, sou convidado, né, a participar com eles lá em Búzios. Esse ano tem uma nova cantata e eu já tô, né, trabalhando nisso para participar lá. E assim, o trabalho que nós fazemos aqui em Mato Grosso, ele também está dando continuidade lá. E assim, foi uma pedra tirada da montanha, lapidada nas mãos de Deus para salvar outras pessoas. Amém. Com mensagens e músicas que também tocam o coração. Alberto, Gléris, abraço para vocês. É isso aí. O Alberto participou, acho que 2016, né? Participou. Não, foi 15, 16 não teve cantata. 2015, lá no Zumira Carnaval. Exato, 2017. Aí 2016 e 2017, 2017 e 2018 quase lá ele regeu. Exato. Aí 2019 Incomparável regeu também. Ele regeu também. E 2020, que foi a pandemia, o Yuri entrou na parceria aqui com a gente regendo. Isso. E assim a gente vai indo, né? Vai caminhar. E o importante é a mensagem chegar. Cada um no seu contexto, né, de acordo com aquilo que pode oferecer, Sim. mas trabalhar para Deus, independente do lugar que está. Mas e você, Sem conta dúvida pra alguma. gente, conta uma experiência Eric, pra gente, você que teve uma caminhada aí de tantas... Eu tenho certeza que você tem verdade. milhares de A gente histórias, tem né? Escolhe uma. Muitas experiências. Essa vida que nós levamos de trabalho, porque há um ditado que fala que todo cristão que nasce para o reino de Deus já nasce como missionário. Eu gosto demais dessa, Né? dessa É frase. verdade. E veja bem, independente do trabalho
ligado com a música e essas cantatas, nós temos nosso trabalho como pregadores leigos da igreja, levando a mensagem de Deus e procurando apressar a volta de Jesus. É o que nós mais almejamos, né? Então, eu vou contar apenas um episódio na minha vida como cristão e trabalhando na obra de Deus para essa causa, tá? Eu conheci um amigo na repartição em que eu trabalhava, e esse amigo, por incrível que pareça, ele andava à procura de algo. E eu, então, fiz amizade com ele, realmente, ficamos muito amigos, e ele era um assessor jurídico na repartição em que trabalhávamos, né, no Tribunal de Justiça. E então comecei a conversar com ele sobre a Bíblia. E então ele falou uma frase para mim que me marcou. Falou: sabe, Luiz Mário, por incrível que pareça, eu já frequentei várias igrejas, mas ainda não encontrei a ideal. Estou em busca de uma igreja para eu ficar. Falei: olha, meu amigo, você gostaria de fazer um estudo bíblico para a gente conhecer um pouco mais da Bíblia? Falou: claro que sim. Ele se dispôs a estudar, né? Ele estava com sede da palavra. Inclusive, quero dizer que ele era mestre da maçonaria. E começamos a estudar. Fizemos aquele curso Ouvindo a Voz de Deus, que são 28 estudos, né? 28 lições. E cada semana que nos reuníamos, que nos encontrávamos para o estudo, ele ia se empolgando cada vez mais, sabe? E via ali a vontade dele querer saber mais e mais, e ele estudava, e quando nos encontrávamos, ele já vinha com tantas novidades e perguntas para fazer. E assim foi. Final da história. Pela graça de Deus, ele acabou se convertendo, aceitou a mensagem e disse: agora, Luiz Mário, eu posso dizer que encontrei a igreja que eu tanto procurava. Sabe? E aí, interessante, no dia do batismo dele, que foi na Igreja Central de Cuiabá, a esposa dele foi, mas a família toda dela era espírita, sabe? E ao final do batismo, né, eu fui convidado a subir lá e tal, para falar alguma palavra, e falei direcionado a ele e à esposa dele. Agradeci por ela estar presente ali naquela solenidade tão importante da vida desse meu amigo. E ela como esposa, sabe? Depois ele me disse o seguinte: logo após, quando eles voltavam para casa, ela falou para ele: se você pensa que algum dia eu vou entrar para essa igreja, você está redondamente enganado. Só que ele, muito persistente, muita oração, ele continuou calmo e tranquilo, né, estudando a palavra, ensinando os filhos que eram pequenos, sabe? E, concomitantemente, nesse período, eu recebi um convite de uma igreja aqui em Cuiabá para fazer esse estudo de 28 lições com a igreja, e com a igreja se comprometendo a convidar o bairro, né, todo para assistir aos domingos o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Aí resolvi convidar esse meu amigo recém-batizado, mas que já conhecia muito sobre a Bíblia, e ele aceitou prontamente, né, a participar desse estudo com a igreja desse bairro, sabe? Posso até citar o bairro São Mateus, em Cuiabá. Fomos convidados e ali nós realizamos o estudo. Foram 28 domingos seguidos do estudo. Nós dois, todo domingo lá à noite, estudando com a igreja cheia.
Bom, agora resumindo, o final de todo esse trabalho, pela graça de Deus, né, o Espírito Santo trabalhou os corações e tivemos a grata satisfação de ver 10 almas sendo levadas ao batismo pelo trabalho que realizamos durante 28 domingos, com o estudo ouvindo a voz de Deus. Então, há muitas surpresas na vida da gente e que deixam a gente realmente completamente feliz. E para melhorar ainda mais, ele continuou estudando, mostrando para a esposa. E eu não me lembro o dia, mas tem alguns meses nós fomos convidados a assistir o batismo dela na igreja lá da associação, como é? Lá na Morada do Ouro. Ela foi batizada ali, uma cerimônia tão bonita e que surpreendeu a todos nós. Resultado do trabalho, né? É gratificante. E é impressionante que vai falando, mas sempre com aquela entonação. Você viu que ele é narrador, né? Não tem como, é inerente, né? Qualquer momento que ele vai falar, parece que é uma impostação assim, é diferente agora. Eu sou insistente, mas ele é narrador. Somos aqui aprendizes, né? Eu acho que eu vou convidar você para... Acho que eu vou trazer você em algum momento aqui para ajudar a gente a fazer as entrevistas. Que tal? É isso aí. Quem sabe aumentem o nosso Ibope, né? Ai, gente, que legal. Pois é. Que delícia estar com vocês, conhecer um pouquinho mais, com mais profundidade as histórias de vocês, esses momentos em que a caminhada se cruza, que a gente produz coisas juntos. Então, quero agradecer imensamente pela presença de vocês aqui, por terem vindo. Eu sei que depois de a gente... Talvez você não saiba, mas a gente sempre grava esse podcast à noite. Eu sei que talvez você assiste de manhã, de tarde, de noite, e às vezes nossos convidados chegam aqui e dão boa noite. E tá tudo certo, porque aqui a gente tá gravando à noite, né? Então, assim, não sei em que momento você vai assistir, mas é sempre bom ter vocês conosco. Então, assim, a gente vem depois de um dia, né, de trabalho, muitas vezes cansado. O Jackson veio correndo do trabalho, achou que ia chegar atrasado não, mas achou que ia chegar em cima da hora e chegou, acho que com uns 50 minutos antes. Aliás, Érica, creio que então o nosso produtor ali, o Maurício, podíamos fazer o seguinte, né? Cada convidado chegar aqui e dizer, se for à noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Aí, viu? Todo mundo se sentiu atende a todos, né? Atende a todos. Vai falar até boa madrugada. Se assistir de madrugada também. É verdade. Mas é bem isso, gente. Muito, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, terem dividido as histórias com a gente. Amei relembrar, amei ouvir esses pedacinhos dessa cantata maravilhosa. E é sempre maravilhoso participar junto desses projetos. E eu quero que você aí do outro lado entenda que a gente tem uma missão. A gente quer falar sobre Jesus, a gente quer expressar esse amor que a gente tem, né, por Jesus e falar para você que ele vai voltar. Né? Então, essa é a mensagem que a gente tem, né, falado sempre. E a gente quer muito que você possa subir juntamente com a gente, né? E o livro As Visões do Céu, que o Jackson citou aqui, se você tiver curiosidade de ler, um livro maravilhoso, eu também já li, de Ellen White. Se você quer saber como é o céu, a Bíblia fala assim, que é difícil, não passou pela imaginação humana. É tão impressionante que a gente, com a nossa mente tão finita, a gente não consegue imaginar. Então, quando você imagina algo muito, 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 muito lindo, ainda não chega aos pés do que o que Jesus está preparando. Mas se você quer ter um vislumbre, pega esse livro e leia. E assiste também a cantata, que está lá no Instagram, e a cantata quase lá, que está aqui no canal. Você me permite apenas? Claro. Eu gostaria de apenas parabenizar a toda essa equipe maravilhosa do Grupo Reaviva, desse projeto. Todos os que cantam, os que falam,
os que trabalham na retaguarda, dando essa oportunidade de todos poderem desenvolver bem o seu papel, como é o caso do nosso produtor aqui, Maurício, que está interligado, ajudando, e os demais, né? O Tiago, todos os demais, eu não me lembro o nome de todos, mas, por favor, em nome de todos, eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês por essa dedicação, porque você que participa do Reaviva, e o Jackson que participa dessas cantatas de Natal. Olha, vocês estão realizando um trabalho, não é para nós, não é para o ser humano, é para Deus que está à frente de todo esse trabalho, por meio do Espírito Santo, conduzindo essas maravilhas a todas as pessoas que têm essa oportunidade ainda de ouvir falar do amor de Deus, da graça de Deus e da volta de Jesus, porque Deus tem preparado algo maravilhoso, como a Érica já disse aqui. Érica, parabéns a você, ao Maurício, obrigada, e a todos aqui por esse trabalho maravilhoso e muito honroso que vocês desempenham aqui, porque eu sei que é um tempo que vocês dedicam para o trabalho de Deus. Amém. Tá? Que Deus continue abençoando a vocês e a todos da equipe. Jackson, que satisfação ter estado com você aqui. Digo mesmo, tá bom? Amiga. Uma alegria Digo muito mesmo. grande. Obrigado, Maurício. Obrigado, Érica. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. E a você que está assistindo, receba em casa as bênçãos de Deus e o Espírito Santo para preparar e nortear toda a nossa vida. Amém. Tá? Amém. Deus seja louvado. Obrigada. Que Deus continue abençoando você também. E gratidão por fazer parte da nossa jornada e estar aí na lida com a gente, né? E Jackson, a gente quer você aqui com a gente também. A gente quer todo mundo. É isso. Mas obrigada, que bom estar com vocês. Que Deus abençoe vocês, o trabalho, a família, o ministério, todo esse talento que vocês têm disponibilizado para Deus, que vocês continuem trabalhando para Deus, para que juntos ou separados, onde quer que estejamos, né, possamos trazer muitas almas para o reino de Deus. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu ia falar, tem um restante de noite maravilhoso, mas você não vai assistir, pode ser que você não assista de noite, né? Mas que Deus abençoe você, sua família. Obrigado por nos acompanhar, por nos apoiar e continue nos apoiando. Se não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.